Caros estudantes, boa tarde. Eu sou o professor Carlos Bartel, do Instituto Federal Catarinense, e eu tô aqui para conversar um pouco sobre história do Brasil colônia, que é o nosso tema de estudo. Mas antes eu quero mandar um abraço pro Moser, né, que acompanha o nosso canal, aqui um dos que mais interage no canal, Luiz Felipe Moser, um grande abraço. Fica aqui esse registro. Então o tema de hoje é tráfico negreiro. Como nós estamos estudando o Brasil colônia, e eu disse numa outra oportunidade que o Brasil, a sociedade colonial, ela girava em torno de duas grandes balizas, né? Na parte de cima da pirâmide nós tínhamos os senhores, proprietários de terra, e na base dessa pirâmide nós tínhamos os escravos. Então a gente não... E era uma sociedade escravista. Nós não conseguimos entender Brasil colônia se a gente não compreender o processo da escravidão. Então vamos começar pelo início, vamos começar pelo começo. E vamos falar aqui sobre tráfico negreiro. O tráfico ocorreu entre os séculos XVI, né? O Brasil é descoberto em 1500, 1501 de século XVI, entre o século XVI e século XIX. Durante esse período, os estudos eles referem que o número de escravos que veio para a América que veio da África para a América varia entre 10 e 16 milhões. Tá? Esse seria o número de negros trazidos na condição de escravos para a América, de 10 a 16 milhões. Para o Brasil, vieram 4 milhões de escravos. Então tem um estudo ao qual eu estou me baseando aqui, do historiador nova-iorquino, né? Nova-iorquines, como alguns dizem aí, né? O nova-iorquino Herbert Klein, que refere que vieram 4 milhões de escravos para o Brasil entre o século XVI e o século XIX. No século XVI, 1500 por ali, de 1501 a 1600, vieram 50 mil escravos para o Brasil. No século XVII, 1601 a 1700, 560 mil. No século XVIII, 1.680.000 escravos. E no século XIX, aí é um maior número, 1.719.000 escravos, segundo estudos desse pesquisador, o Herbert Klein. Então, que leitura que a gente pode fazer aqui? É que o número de escravos trazidos da África para o Brasil aumentou com o passar dos séculos. Então, a cada século nós temos um número maior. E no século XIX, que é o século que encerra a escravidão ela termina lá 1850. A escravidão não, desculpa, o tráfico, né? O tráfico termina em 1850, mas ali nós temos 1.720.000 escravos sendo trazidos para o Brasil num período de 50 anos. Então, assim, a escravidão, como eu estava dizendo, ela segue um ritmo progressivo. E por que isso se dá? Por exemplo, nós temos 50 mil escravos no século XVI. É bem fácil de entender. Nós temos uma atividade econômica mais reduzida, então isso exige menos mão de obra. Conforme vai crescendo a produção, conforme vai crescendo a atividade econômica, isso vai exigindo mais mão de obra. Então significa, isso vai mostrando o crescimento da atividade produtiva no país, baseada na mão de obra escrava. Um outro fator é que no século XVI se usava muita mão de obra indígena. Então essa mão de obra indígena substituía a mão de obra do escravo africano. Tá? Agora aqui uma questão importante. O tráfico negreiro ele é extinto em 1850. Qual é a importância? A importância é que a gente tem que estar atento, porque eu vejo muitos alunos
fazerem uma confusão entre fim do tráfico de escravos e fim da escravidão. São dois processos diferentes, porque no Brasil a escravidão ela vai sendo encerrada de modo lento, progressivo e gradual, né? Vai ser encerrada de modo lento e gradual, exatamente para não desestabilizar a questão econômica. E aí, assim, essa pandemia do coronavírus vai nos mostrando que há coisas mais importantes do que a economia, a própria vida, né? Mas no século XIX, e alguns no século XXI ainda, no século XIX, o senhor proprietário de escravo não pensava nisso. A economia está acima de qualquer coisa e o negro ele não era nem considerado gente. Isso chancelado pela Igreja Católica em 1537. Bom, então o tráfico negreiro ele é legalmente extinto no Brasil em 1850 pela famosa Lei Eusébio de Queiroz. Nós vamos fazer um capítulo aqui depois, quando a gente estudar Brasil e Império, só sobre as leis que colocaram fim à escravidão, né? E isso ocorre só lá no Brasil Império, porque nós estamos aqui no Brasil Colônia ainda. Então, o tráfico é extinto somente lá em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, lei número 581, de setembro de 1850. Vou colocar o linkzinho aqui dessa lei, aqui embaixo, para quem quiser ler a lei na íntegra, né? Mas claro que a lei foi promulgada, foi decretado o fim do tráfico e continuou um tráfico clandestino aí, em nível de contrabando. Agora, como o tráfico é proibido, mas a escravidão não é, e é o tráfico internacional que é proibido, não o tráfico dentro do território nacional, dentro do Brasil, nós temos um comércio de escravos entre as províncias, né? Entre os estados. Então vai ter escravo sendo negociado aí de um estado para o outro. E aí o seguinte, as primeiras capitanias que receberam escravo foram as capitanias de Pernambuco e a capitania da Bahia, no Nordeste. Então um grande contingente de escravos no século XVI e XVII vai para o Nordeste brasileiro. Por quê? Porque lá é que tá concentrado o sistema produtivo, né? Lá que está concentrado a produção do açúcar, lá que se exige muita mão de obra. E aí essa escravidão brasileira ela vai mudar de caráter depois no século XVIII, com a questão da mineração na região das Minas Gerais. Então essa região das Minas Gerais vai começar a concentrar um grande número de escravos também. E esses escravos que estavam antes no Nordeste, né, que iam para o Nordeste, eles agora são trazidos para o Sudeste, primeiro por causa da mineração, ainda no Brasil Colônia, e depois são trazidos para o Brasil, para a região ali de São Paulo, em função do café. Plantio do café em São Paulo vai se dar inicialmente com mão de obra escrava, com muita quantidade de escravos nas fazendas cafeeiras, e aí então vai ter um número grande de escravos na região sudeste do Brasil, e vai ter um deslocamento também, uma venda de escravos para essa região, tá? Um tráfico interno, mas o café já é lá Brasil Império, não é Brasil Colônia, tá? Outra questão que eu anotei aqui também sobre o tráfico, a gente não pode esquecer, né, falando desse tráfico humano, dos navios negreiros. Não existia uma indústria que fazia um navio para transportar escravos. Esses navios eles eram adaptados para isso, o que deixava a situação ainda mais dramática. E aí tem um outro pesquisador, Charles Boxer, que ele diz que em média
vinha 600 escravos num navio. Claro, dependia muito do tamanho da embarcação. Embarcações maiores traziam mais escravos, embarcações menores menos, né? Mas havia uma preocupação muito grande com as rebeliões dentro dos navios. E então eles vinham ali em situações extremamente precárias, morriam de fome, morriam de doença, morriam de uma série de questões. E um deslocamento da África, por exemplo, de Luanda, que é a atual capital da Angola, até Recife demora em média 35 dias. Até Salvador, na Bahia, 40 dias. E o Charles Boxer diz que nessa travessia se morria um número de até 25% dos seres humanos, né? Ou pela ótica do traficante, 25%, ele perdia 25% da carga, para ver como esse produto, entre aspas, era rendoso, era rentável. Porque se tu perde 25% da tua carga e mesmo assim isso aí vale a pena, é sinal que isso movimenta muito dinheiro. E por esse altíssimo número de mortes, os navios eram apelidados, eram chamados de navios tumbeiros, tumbeiros de tumba, né? Eram verdadeiros túmulos flutuantes. E os negros, quando chegavam nos portos lá de Recife, de Salvador, eram vendidos ali através de leilões. Depois, o maior porto escravagista do Brasil vai ser o Cais do Valongo, criado no Rio de Janeiro em 1811, lá no finalzinho do Brasil colônia. Eu vou deixar um videozinho aqui para quem quiser ver sobre o Cais do Valongo. E aí nós tínhamos dois tipos de escravo. Tinha que o comprador considerava, né? Era o boçal, que era aquele que recém-chegado, não sabia o idioma, não sabia a rotina de trabalho, e o ladino. O ladino era considerado mais esperto, é aquele que já sabia o idioma, né? Porque veio de áreas colonizadas por portugueses na África, ali, Angola, Moçambique. Ele sabia o idioma e ele sabia também a rotina do trabalho. Quando a gente falar sobre escravidão, nós vamos falar desse dia a dia dos escravos, como é que era. E para finalizar, havia dois grandes grupos de africanos. Havia os bantus, os bantos, que vinham da região de Angola, ali do Congo, e os sudaneses, lá na região onde fica a Nigéria. Só que esses sudaneses, eles lideraram muitas revoltas, alguns já eram da religião islâmica. Então chegou um momento que os senhores de escravo não queriam mais esses escravos no Brasil. Tá? Então, de modo geral, a nossa conversa sobre escravidão, sobre tráfico negreiro é isso. Quem quiser se aprofundar mais no assunto, eu indico essa obra aqui, né, da Linda Eyud, Diáspora Negra no Brasil. Tá? Vale a pena a leitura, é um tema fundamental para a gente compreender a história do Brasil colônia, que vai de 1500 até o Brasil se tornar independente em 1822. Tá bom? Fica aqui um grande abraço a todos e bons estudos. Até a próxima!